Alô, Roê, guys, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. 1, 2, 3, come on! Hoje a gente vai estar falando aqui sobre como transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz e uma fração geratriz em dízima periódica. Eu esqueci de fazer a setinha aqui pra cima. Pronto. Agora vamos primeiro descobrir o que é dízima periódica. Dízima seria um número infinito e periódica é um período. Vocês já vão entender. Por exemplo, aqui, o 3, a dízima periódica pode ser representado tanto desse jeito, que seria o período com um tracinho em cima, tanto como desse jeito, que seria várias vezes o número, que é o período, e com 3 pontinhos, que significa infinito. A dízima periódica é um número infinito que tem um período. O período seria aquele número que se repete várias vezes, por exemplo, esse 3. Daí tem esse 3, daí tem de novo 3 e 3. No caso aqui, o período não vai ser 333, etc. Por quê? Porque é o mesmo número. Então, quando a gente for resolver a conta, você tem que prestar atenção em algarismos diferentes. Por exemplo, aqui é 12, 12, 12. Aqui são dois algarismos diferentes, o 1 e o 2. Então, quando a gente for resolver a conta, a gente vai ter que colocar 2 9s no denominador. Vocês já vão entender. Então, dízima periódica, número infinito que tem um período. Período é um número que se repete várias vezes na dízima. Entendeu? Esse repetir várias vezes é repetir várias vezes e do mesmo jeito. Por exemplo, se for aqui 3, vai ser só 3, 3, 3, 3, 3. Se for aqui 12, vai ser o 12, né, que seria 1, 2. Daí só vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lá pra frente nunca vai mudar. Daqui pra cá nunca vai mudar. Sempre vai ser esse mesmo número. Porque se mudar, não é um número infinito periódico. Entendeu? Então vamos lá. Primeiro a gente vai precisar descobrir como a gente faz a conta. Primeiro vamos começar do denominador. Denominador, se você não viu o vídeo sobre frações, vai lá. Na primeira parte mesmo do vídeo, já está dizendo que é numerador, denominador, etc. Mas isso você tem que decorar, hein? Tem que ser de cor. Porque sempre em prova cai qual é o numerador, qual é o denominador, algo do tipo, quando é prova que tem alguma fração. Ou eles usam esses termos. Ok, então vamos lá. A quantidade de algarismos diferentes no período vai ser a quantidade de 9s no denominador. Por exemplo, lembra que eu dei o exemplo aqui do 12? Mas Rick, aqui está 4 sobre 33. Você já vai entender. Mas quando você for resolver, vai ser a quantidade de algarismos diferentes. Por exemplo, aqui no 12, 12, 12, quantos algarismos diferentes a gente tem? Tem 2. O 1 e o 2, certo? 2 algarismos diferentes. Então, na nossa fração geratriz, vai ter que ter 2 9s embaixo. E agora o mais simples, o numerador. O numerador vai ser o período da dízima periódica. Por exemplo, se aqui o período é o 5, que se repete várias vezes, então o numerador, que é o número de cima, vou colocar só 1, vai ser o número de cima. O período vai ser o número de cima. E a quantidade de algarismos diferentes vai ser a quantidade de 9s aqui embaixo. Mas lembra que eu ia te explicar de onde saiu esse 4 sobre 3? Se o período vai ser o nosso numerador, qual é o período da dízima periódica? É o 12. Então esse vai ser o nosso numerador. E agora, como disso saiu daqui? Também está lá no vídeo de frações. Se você não assistiu, assiste lá. Esse daqui vai ser a parte 2 ou a parte 1. Eu não lembro direito, mas assiste lá que é importante, porque fração geratriz está ligado diretamente sobre fração. Só que eu tinha esquecido de colocar no outro vídeo. Principalmente porque está muito ligado também à dízima periódica. Mas continuando. 12 sobre 99.
Esses dois números são divisíveis por 3. Então, o que você vai fazer? Você vai simplificar essa fração geratriz. Porque quando você faz uma conta e tem determinado número de fração lá, você vai ter que sempre simplificar a fração. Porque lembra, sempre que você fizer alguma conta ou alguma prova, tiver alguma coisa relacionada à fração, você vai ter que simplificar. Sempre eles vão colocar a resposta simplificada. Então, se você não viu, falando de novo, vai assistir o vídeo sobre fração. Entendeu? Então, vamos lá. 12 dividido por 3, que é o mínimo múltiplo comum dos dois aqui. O maior divisor comum dos dois aqui é o 3. 12 dividido por 3, 4. 99 dividido por 3, 33. Entendeu? Bem simples, bem rápido. Então, agora vamos fazer o contrário. Aqui a gente transformou dízima em fração. Agora vamos transformar fração em dízima. A gente acabou de resolver isso daqui, então você já sabe que o resultado é esse. Mas mesmo assim vamos fazer. Ok, uma coisa que você tem que prestar muita atenção é nisso daqui. A dízima periódica sempre vai ser depois da vírgula. Se tiver algum número antes da vírgula, ele não vai ser... esse número antes da vírgula, ele não vai ser a parte periódica. Ele não vai ser o período. Entendeu? Então, número antes da vírgula não pode ser período. Ele é número intruso, que a gente vai tratar no próximo tópico. Então, 12 sobre 99. Lembra que eu te falei que algarismos diferentes, a quantidade de algarismos diferentes vai ser a dízima? Então, se você já sabe que a parte periódica da dízima vai ser depois da vírgula, e como aqui não tem nenhum zero, então você já pode colocar um zero aqui, ó. Um zero antes da vírgula e colocar. Porque quando você coloca zero aqui, significa que tem um número intruso. E isso a gente vai tratar bem aqui embaixo. Dá pra você ver. Vai tratar depois. Mas então, 12 sobre 99. Quando tem só 9 aqui embaixo ou só 3, a dízima só vai ter número depois da vírgula. Entendeu? Então, no caso, 12 vai ser o nosso número, que vai ser o período. 12 que vai se repetir infinitamente, porque ele que está aqui em cima. E lembra? O numerador vai ser o período. A gente já sabe que aqui não tem nenhum número intruso. Então, só depois da vírgula, que a gente vai colocar número. E o número que vai vir depois da vírgula vai ser só o período. Entendeu? Parte bem simples. Não é nada complicado. E agora que a gente vai complicar um pouquinho mais. Que vai ser com o número intruso. O número intruso é que é antes do período. Antes do período seria ou antes da vírgula, ou por exemplo, aqui nós temos 0, dá pra você ver, né? 0,34, e daí começa o período é 12. Tá vendo que esse 34 ele não faz parte do período? Eu gosto de chamar ele de número intruso. Esse daqui é o intruso. E esse intruso, a gente vai fazer uma conta um pouquinho diferente por ele, mas vamos começar por passos. E agora, como a gente começa o período, o numerador, o denominador, desculpe, calma, respira. Pronto, o denominador. O denominador vai transformar esses intrusos em zeros à direita e o período vai continuar sendo 9 à esquerda. Você não entendeu? Calma aí que eu vou te explicar. Por exemplo, vamos começar aqui com um denominador. Quantos algarismos diferentes são um intruso? São 2 algarismos diferentes. Então a gente vai ter 2 zeros. No caso, esse negócio de algarismos diferentes, se aqui fosse 33, daí o 12 infinitamente... Desculpa, mexi um pouquinho a câmera. 33 e o 12 infinitamente. Esse 33 ia contar como 2 zeros, porque esses intrusos fogem totalmente da regra do período. Se você não entendeu, você vai entender daqui a pouquinho.
Então, o nosso período continua sendo 12. Dois algarismos diferentes, 1 e 2. Então, o 9 aqui vai continuar. Mas e agora, Rick? O que eu faço para descobrir o numerador? O numerador, ele vai ser o intruso, preste atenção na palavra, junto, não é somado, é junto, com o período, que vai fazer menos o intruso. Você já vai entender. Por exemplo, aqui nós temos o intruso. O nosso intruso, no caso, é 34. Deixa eu fazer aqui em cima. 34. 34, certo? Junto com o período. Então a gente vai praticamente pegar isso daqui. A gente vai pegar essa parte aqui, que seria o intruso mais o período. Intruso mais período, 3.412. E fazer menos o intruso. O nosso intruso continua sendo 34. Então 3.412 menos 34. É bem simples. Você só pega essa carreira aqui que vai ser o intruso junto, coladinho aqui, juntinho com o período e faz menos o intruso. Daí aqui eu vou fazer uma conta bem rápida. Daí corta 11, 10, 12, dá 8, dá 7, 3, 3. Pronto. Esse vai ser o nosso numerador. Então, 3.378 sobre 9.900. É um pouco complicado porque eu estou fazendo com números grandes, mas se fosse um número pequeno, que nem se o intruso fosse apenas o 4, daí seria mais fácil. Mas, né, fazer o que? A vida é complicada. Então, esse foi como transformar dízima em fração geratriz e vice-versa. Lembre-se que existe dois tipos, sem intruso, que é sem algum número antes da vírgula, e com intruso. Com intruso vai mudar pouquinho a regra aí, mas vocês ainda vão conseguir fazer. Lembre-se, o intruso vai ser dependendo quantos algarismos tiver no intruso, vai ser quantos zeros tiver aqui, e quantos algarismos tiver no período, vai ser quantos noves. Entendeu? Você só pega essa mesma regra aqui do denominador e junta com essa regra dos intrusos. Os intrusos vão ser 0 e o período vai ser 9. Entendeu? Agora o numerador, só tô repassando aqui, né, antes que acabe o vídeo. Numerador com intruso. O intruso coladinho aqui com o período. Aqui tá toda uma rabisqueira, mas aqui, ó, melhor. O intruso coladinho com o período e vai fazer menos o intruso. É bem confuso quando fala intruso duas vezes, mas você é inteligente, você vai entender. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de dízima periódica, transformando dízima periódica em fração geratriz e vice-versa. Falou, e a próxima aula vai ser sobre... A gente vai resolver uma prova que tem tudo isso que a gente já tratou. Valeu!